Então vamos lá? Paz, irmão, Deus te abençoe. Eu sou o evangelista Rubenson Mundel. Estou aqui hoje para ministrar a 11ª videoaula da Escola Bíblica Dominical na classe dos adultos. E hoje falaremos de um tema fascinante e desafiador que permeia a história da igreja desde os seus primórdios. A igreja cristã nasceu em um contexto de perseguição. Estamos estudando nesse trimestre sobre missões. Ao mergulharmos nos relatos bíblicos e nas realidades atuais, descobriremos como a perseguição moldou a identidade da igreja e como, mesmo diante das adversidades, a mensagem de esperança e fé continua se espalhando. Ao longo desse vídeo eu quero, juntamente contigo, estudar e analisar momentos cruciais como a perseguição contra Estevão, o primeiro mártir, e a dispersão também dos cristãos que seguiram o evento do martírio de Estevão. E também, além disso, vamos trazer luz à perturbadora realidade da perseguição cristã nos nossos dias, nos dias atuais. E também vamos destacar algumas estatísticas impactantes que demandam nossa atenção e a nossa solidariedade. Também eu concluo essa parte ainda dizendo que o primeiro mártir da igreja foi Estevão, um servo de Deus que se destacou pela sua sabedoria, pela sua coragem, enquanto enfrentava a oposição nas sinagogas, confrontando com falsas acusações. Ele não recuou, debatendo com eloquência sobre as escrituras. Sua firmeza provocou a ira dos seus oponentes, resultando em sua expulsão da cidade e o seu trágico apedrejamento, tornando-se assim então o primeiro mártir da era cristã da igreja. A história de Estevão, que vamos destacar hoje durante essa lição, ilustra a tenacidade dos primeiros seguidores de Jesus Cristo diante da perseguição, mas a sua fé inabalável e disposição para defender a verdade inspiraram gerações a permanecerem firmes mesmo diante das adversidades. Então vamos destacar hoje quesitos da fé de Estevão, como a coragem, a perseverança, a sua inabalável fé, e também que ele era um homem cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. Glória a Deus! O título da nossa lição de hoje, Missões e a Igreja Perseguida, por isso que trouxemos essa introdução, Missões e a Igreja Perseguida. O texto áureo está na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 12, que diz: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. A nossa verdade prática: precisamos aprender com os cristãos perseguidos aspectos da fé cristã que só eles conhecem devido à natureza da opressão que eles experimentam. A leitura bíblica em classe está no livro de Atos, capítulo 6, verso 8, 9, 13 e 14, capítulo 8, do verso 1 ao verso 4. A nossa parte introdutória, vamos concluir a nossa parte introdutória. A perseguição contra cristãos é uma realidade. Aproximadamente mais de 360 milhões de cristãos no mundo sofrem algum tipo de perseguição por expressar a fé em Jesus. Muitas vezes a obra missionária é realizada num contexto de perseguição religiosa, perseguição política, perseguição cultural. Por isso, o tema desta semana ele é muito importante. Veremos como a igreja do Novo Testamento lidou com esse desafio. Faremos um panorama da perseguição na atualidade e refletiremos a respeito do que podemos fazer para ajudar os cristãos e os missionários perseguidos que labutam na causa do evangelho. Então essa é a nossa parte introdutória. Eu já quero ir direto contigo aos nossos tópicos e subtópicos e, como sempre, resumi-los de uma forma clara, prática, objetiva, com aplicações práticas para minha, para a tua vida, para nossa casa, para nossa família e também para o nosso ministério. O primeiro tópico que vamos abordar nessa lição vai ser o tópico sobre a igreja nasceu em um contexto de
perseguição. Então a igreja ela nunca nasceu num berço esplêndido, não, muito pelo contrário, a igreja nasceu num meio de perseguição. A igreja sempre foi perseguida desde os seus primórdios, desde o seu nascedouro. O grande apóstolo Paulo era um tenaz perseguidor da igreja, até encontrar com Cristo. Então, tópico 1, a igreja nasceu em um contexto de perseguição. O tópico 1 ele tem 3 subtópicos. O primeiro deles, a perseguição contra Estevão, o primeiro mártir, por isso que trouxemos aquela introdução. Diz assim: o discurso de Estevão foi tão assertivo que os judeus se enfureceram ao ponto de expulsarem da cidade e o apedrejarem. Assim, esse discípulo de Jesus foi feito o primeiro mártir da igreja. E um texto importante quando a gente fala de martírio, de sofrimento, de perseguição, um texto que nos traz à memória as promessas de Jesus e acalenta a nossa alma. Deuteronômio capítulo 31, versículo 6 diz assim: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca vos deixará e nunca vos abandonará. Então, meu irmão, minha irmã, deixa eu aplicar isso para a nossa vida, que em meio à perseguição, que em meio à calúnia, que em meio à traição, que em meio às pedradas do caminho, você não venha esmorecer, você não venha retroceder, você não venha largar a mão do arado, mas você tenha a convicção que o teu Deus, Ele está contigo, Ele não te deixará, Ele não te abandonará. Então eu te digo, seja forte e corajoso. Glória a Deus. Vamos em frente. Subtópico 2, a igreja foi dispersada. Como consequência do episódio ocorrido com Estevão, uma grande perseguição aconteceu em Jerusalém e resultou na dispersão dos primeiros cristãos para a Judéia e Samaria. Todavia, à medida que os cristãos dispersam iam por todos os lugares, eles anunciavam a palavra de Deus. Portanto, que a perseguição se mistura com a origem da igreja de Cristo. Então a gente vai notar e vai se lembrar que foi através da perseguição que Deus permitiu na igreja de Jerusalém que os primeiros apóstolos eles começaram a ir, e a gente vai lembrar de Filipe, né? O primeiro evangelista que pregou o eunuco. Então um texto importante em meio a tudo isso para aplicar na minha vida, na tua vida, a questão da dispersão, de ir, ter que ir, é o texto de Salmos, número 126, versículo 6, que diz: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Meu irmão, que a perseguição não te pare, que a luta não te pare, que a noite escura não te pare, quem sabe que a escassez não te pare, porque a promessa é clara: aquele que leva a preciosa semente, andando, chorando, voltará com os seus molhos. É promessa para minha vida, é promessa para a tua vida, que eu e você, a gente, independente da circunstância, da situação, a gente possa levar as boas novas de salvação aos perdidos. Vamos em frente. Subtópico 3 do tópico 1. A perseguição cristã é uma realidade. De forma geral, podemos conceituar a perseguição como um ato de assediar, oprimir, dificultar ou negar os direitos fundamentais de ir e vir, torturar ou executar pessoas com base em diferenças étnicas, políticas e religiosas. Isso significa que os cristãos são discriminados em alguns lugares, presos em outros e até mesmo torturados e mortos em alguns países. E um texto para nós aplicar a nossa vida sobre esse contexto que estamos ministrando, de perseguição, de tortura, de morte, de prisão, de discriminação. Mateus capítulo 5, versículo 10, 11 e 12 diz, abre aspas, bem-aventurado os que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Verso 11, bem-aventurados sois vós,
quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então a promessa é para minha vida, a promessa é para a tua vida, é para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso ministério. Meu irmão, não esmoreça, não esmoreça diante da perseguição, não esmoreça diante dos caluniadores, não esmoreça diante da discriminação religiosa, não, mas fica firme. A Bíblia diz que aquele que lança a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Mas a promessa para minha vida e para tu é: bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem, vos injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, bendito seja o nome de Jesus. Então está aí o resumo prático, claro, objetivo, com aplicações práticas para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família e para o nosso ministério do tópico 1. Eu já quero avançar contigo ao tópico 2. Tópico 2, a perseguição cristã na atualidade. Então no tópico 1, recapitulando, falamos sobre a igreja que nasceu em contexto de perseguição, falamos de Estevão, o primeiro mártir, a dispersão da igreja, falamos também da perseguição cristã, que foi uma realidade para aquele tempo. Agora eu quero falar contigo sobre a perseguição cristã na atualidade. O tópico 2 ele tem 2 subtópicos. O primeiro deles: em muitos lugares ser cristão é perigoso. Para muitas pessoas no mundo atual, se converter e proclamar a fé em Jesus significa receber uma oposição sistemática. Serem obrigados a abandonar a família, perder o emprego, perder bens, bem como os direitos básicos. Infelizmente, em muitos lugares, o exílio, a prisão, a tortura, a mutilação e a morte fazem parte do contexto de vida de muitos cristãos e missionários. E diante desse exposto, a questão do exílio, da prisão, das torturas, da morte de muitos irmãos nossos que estão ocorrendo nesse exato momento que eu ministro e tu me assiste, pelo mundo afora, por causa da mensagem do Evangelho. Um texto que me vem à cabeça, que me vem ao coração, que acalenta a minha alma nesse contexto que estamos ministrando, é o texto de Mateus, capítulo 16, versículo 25, que diz: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Então o que Cristo está nos dizendo é que aquele que perder a sua vida por amor a Ele, a sua palavra, o seu reino, esse o achará. Então, meu irmão, minha irmã, que eu e você venhamos entender essa verdade e, se preciso for, que a gente venha gastar a nossa vida em prol do reino de Deus. Porque lembrando que Paulo fala aos Coríntios, capítulo 15, que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Apocalipse, capítulo 22, Jesus diz: eis que cedo venho, e comigo está o meu galardão, e eu a dou a quem eu quero. Então, meu irmão, minha irmã, querido que me escuta, a promessa é para você, a promessa é para tua família, a promessa é para tua casa, a promessa é para o teu ministério, a promessa está de pé. Aleluia! Vamos em frente. Subtópico 2 do tópico 2, Coreia do Norte, a nação mais fechada ao Evangelho. Segundo a classificação do portal Missões Portas Abertas, em primeiro lugar, em perseguição mundial, a Coreia do Norte é apontada como a nação mais fechada para o Evangelho desde o início deste século. Nesses últimos anos, o país norte-coreano teve 3 milhões de pessoas mortas pela fome. É um quadro desastroso e, ao mesmo tempo, a perseguição religiosa é extrema. Infelizmente, a Coreia do Norte é uma vítima de uma tirania que arruinou a nação, tendo os cristãos sob intensa e horrorosa tortura. Por esse e muitos outros motivos, a Igreja Mundial deve orar e se interessar pela Coreia do Norte.
Imagine o que fazer a obra missionária num... Vamos de novo. Imagine o que é fazer, melhor dizendo, a obra missionária num país como a Coreia do Norte. Há muitos missionários que se arriscam para levar o evangelho para os norte-coreanos. A gente vive num contexto ocidental onde, no nosso país, graças a Deus por isso, há uma liberdade religiosa. O direito de culto ele é assegurado na Constituição brasileira. Mas a gente vê países como a Coreia do Norte, aonde é um país extremamente fechado ao evangelho, aonde as pessoas são mortas, são torturadas, dilaceradas pelo simples fato de anunciar a Cristo. E como a igreja de hoje, da atualidade, precisa se sensibilizar a essas situações. Porque nesses países, assim como a Coreia do Norte, quantas pessoas precisam ouvir o evangelho? Quantas pessoas precisam conhecer o Salvador? Quantas pessoas precisam ouvir as boas novas de salvação? Só que, como lemos aqui, é muito difícil entrar nesses lugares. É muito arriscado pregar o evangelho nessas nações. E um texto que me remete e me vem à cabeça, quando a gente pensa nos governantes, quando a gente pensa na tirania do governo da Coreia do Norte, o texto que me vem, o pensamento que permeia a nossa cabeça, a minha e a tua cabeça, é um pensamento às vezes de ódio, de repúdio, por uma tirania tão grande para com o seu próximo. Mas o texto que agora sim me vem à cabeça é o texto de Mateus capítulo 5, versículo 43 e 44, que diz: "E ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem. Fazei bem ao que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu." Então, quando a gente pensa em países como a Coreia do Norte, em governos ditatoriais, tiranos que nem eles, o dever do cristão, o teu dever é orar, o teu dever é amar, o teu dever é interceder, o teu dever é orar e interceder e bendizer essas pessoas em oração, porque o nosso Deus, ele deixou o exemplo na sua palavra para mim e para você seguir. Glória a Deus. Então já está aí o resumo prático, claro, objetivo, com aplicações práticas para minha vida e para tua vida também. E eu já quero avançar contigo. Vamos ao tópico 3. Tópico 3, como ajudar a igreja perseguida. O tópico 3 ele tem 3 subtópicos. O primeiro deles, conhecer a gravidade da situação. E é para a gente pensar em uma estratégia para poder ajudar alguém, a gente precisa conhecer a situação dessas pessoas. Vamos ao texto. Infelizmente, não é tão fácil ter acesso a informações de qualidade em relação ao contexto de perseguição cristã no mundo. Lamentavelmente, parece que há má vontade das mídias internacionais em divulgar esse quadro de violação aos direitos fundamentais do ser humano. Por isso, precisamos tomar consciência do terror religioso que a perseguição cristã nos revela. Então, meus irmãos, as mídias internacionais e nacionais, elas velam a verdade sobre a realidade da perseguição cristã no mundo, principalmente no Oriente Médio. Então, as informações elas são de difícil acesso para você, para mim, para nós. E há portais que eu quero citar agora que eles trazem informações relevantes e assertivas sobre a condição dessas pessoas nesses países. Por exemplo, sites como Senami, né? Missões Portas Abertas e Voz dos Mártires prestam um excelente serviço de informação e apoio aos cristãos perseguidos. Então, a gente nota que é difícil a gente conseguir essas informações, mas nesses 3 sites, Senami, Missões Portas Abertas e Voz dos Mártires, ali sim existem informações e serviços excelentes que são prestados
por esses sites para informar a nós a realidade dos nossos irmãos. 2 textos aqui eu quero citar, que são importantes. Primeiro texto, lembrem, Hebreus capítulo 13, versículo 3, lembrem-se dos que estão na prisão, como se você estivesse lá com eles, e dos que estão sendo maltratados, como se você mesmo fosse uma pessoa que pudesse sofrer. Então, o que a Bíblia está nos falando, ela está nos chamando a um trabalho de exercício de consciência, que é para a gente nos colocar na situação e no lugar do nosso irmão. Quando o texto fala, lembrem-se dos que estão em prisões, como se você mesmo estivesse lá, ou lembre-se das pessoas que estão sendo maltratadas, como se você mesmo fosse quem está sendo maltratado, a Bíblia está nos chamando a atenção para que a gente venha nos colocar no lugar dos nossos irmãos. E uma vez agora aberta a nossa visão para essa situação, a pergunta que surge é, o que eu e o que você vai fazer em relação a isso? Vamos ouvir, vamos fazer como que se não fosse conosco, vamos deixar para lá, a obrigação não é minha, não é... Ou a gente vai se posicionar? Irmão, eu sempre digo, missão, ela é feita de 3 maneiras. Ela é feita com os pés de quem vai. Ela é feita com os joelhos de quem ora e intercede. E ela é feita com as mãos daqueles que abençoam e que doam. Se posicione. Seja um intercessor. Seja um apoiador. Seja um contribuinte da obra de Deus. Outro texto para concluirmos o subtópico 1 e avançarmos. Mateus capítulo 10, versículo 28 diz, não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Glória a Deus. Vamos em frente, subtópico 2 do tópico 3. Ore pela igreja perseguida. Devemos orar pelos cristãos perseguidos e pelos missionários desse contexto. Ora, a Bíblia nos ensina que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Por isso, ore para que os cristãos perseguidos e os missionários que atuam nesse contexto tenham coragem e não desanimem diante das perseguições. Ore por proteção de suas vidas, de suas famílias e de suas comunidades. Ore também pelos perseguidores, pois eles também precisam de Jesus. Ore para que se arrependam e se convertam ao Evangelho, como ocorreu com o apóstolo Paulo. E o texto que eu quero aplicar diante do exposto desse subtópico, Tiago, capítulo 5, versículo 17 e 18, diz assim, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Verso 18, e orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Qual é o princípio bíblico que eu aprendo para a minha vida e para a tua vida? O princípio é, se Elias, que era homem, como eu e você, de carne e osso, sujeito às mesmas paixões, às mesmas tentações que eu e você, era pó que nem nós somos pó, ele orou, e Deus ouviu a sua oração e respondeu a sua oração, ele pode ouvir a minha oração, ele pode ouvir a tua oração e ele pode responder a nossa oração. Então o nosso papel, meu irmão e minha irmã, é interceder, orar, clamar por esse povo que está doando as suas vidas em prol da obra missionária. Vamos em frente, glória a Deus. Subtópico 3. Se envolva com a causa da igreja perseguida. Quando nos dispomos a orar pelos cristãos perseguidos, já começamos a nos envolver com a causa da igreja perseguida. Naturalmente, ficamos mais sensíveis a obedecer à voz do Espírito Santo. Pode ser que ele nos chame a atuar de maneira mais efetiva e diretiva com a causa dos crentes perseguidos. Sem dúvida, o contato com os testemunhos de cristãos que resistem em fé diante de um governo opressor é muito poderoso para nos tirar da zona de conforto e nos desafiar a viver um evangelho de maneira mais empenhada
e compromissada. As histórias dos cristãos perseguidos revelam uma dimensão de fé que muitos cristãos na atualidade, principalmente no Ocidente, desconhecem. Por que desconhecem? Porque não é a nossa realidade. A gente tem liberdade de culto, liberdade de expressar a nossa fé, liberdade de pregar a Cristo, anunciar a Jesus. Então a gente às vezes está distante dessas realidades, mas lições e ministrações como essa são importantes para que a gente abra os olhos para o que está acontecendo à nossa volta e para que a gente venha a entender que a perseguição religiosa ela é visível, latente, patente em muitos países do globo. E eu quero encerrar a lição de número 11 citando o texto de Atos, capítulo 12, versículos 5, 6 e 7, que diz: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele, a Deus. Então note que o verso 5 está nos dizendo que Pedro estava preso, mas a igreja em Jerusalém fazia contínuas orações por Pedro a Deus, verso 6. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligados com as suas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Então, na noite em que Herodes ia fazer Pedro morrer, ele era guardado por dois guardas que estavam amarrados a ele por cadeias. Dois guardas guardavam a porta, mas a Bíblia diz: e eis que sobreveio um anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando em Pedro do seu lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Mas isso só foi possível. O milagre que aconteceu aqui só foi possível porque atrás de Pedro existia uma igreja orando, existia uma igreja clamando, existia uma igreja intercedendo. Irmão, irmã, eu te chamo hoje para o compromisso da oração, do clamor, da intercessão. A gente tem o dever de orar, de clamar, de buscar, de interceder a Deus pelos nossos irmãos. A gente leva uma vida tranquila no Ocidente, mas não podemos nos esquecer que até mesmo aqui em alguns países do Ocidente, mas principalmente no Oriente, a perseguição religiosa, a tortura, a morte é uma realidade. Glória a Deus. Então está aí o resumo prático, claro, objetivo, com aplicações práticas para minha, para a tua vida, para a tua família, para a tua casa e para o teu ministério, da lição de número 11. Só recapitulando, então falamos essa lição sobre a igreja e o seu nascedouro num contexto de perseguição. Estevão, o primeiro mártir, a dispersão da igreja, a perseguição da igreja cristã como realidade na igreja no primeiro século. Falamos também sobre a perseguição da igreja na atualidade, em muitos lugares, como a Coreia do Norte, por exemplo, que é fechada ao evangelho. E também falamos como ajudar a igreja perseguida. A gente ajuda quando conhece a situação, a gente ajuda quando ora e intercede, e a gente ajuda quando se envolve na causa missionária. Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, muito obrigado pela tua atenção. Essa foi a 11ª videoaula da Escola Bíblica Dominical do 4º trimestre de 2023. Meu muito obrigado pela tua vida e pela tua atenção. O desejo da minha alma é que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família, a obra das tuas mãos e aonde você botar o pé. Que Deus te dê por herança. Até a próxima videoaula. Graça e paz.